Olá, o meu nome é Natália Aguilar de Lopes e na aula de hoje do curso Ciência Participativa na Mata Atlântica, Propostas Pedagógicas para a Alfabetização Científica, falaremos sobre a ciência cidadã e as suas conexões com o ensino de ciências. É importante compreendermos que hoje, no século XXI, os educandos vivenciam uma sociedade de risco. Este termo foi criado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em 1986 e é usado para descrever a maneira pela qual a sociedade moderna se organiza em resposta ao risco. Para a sociedade de risco, as origens e as consequências da degradação ambiental são centrais e vão determinar a continuidade de nossa espécie aqui no planeta. Neste cenário, deixamos de manipular informações bastante estáveis e passamos a lidar com informações flutuantes e em tempo mais curto. O pressuposto da instabilidade reconhece que o mundo está em processo de tornar-se, advindo daí a consideração da indeterminação com a consequente imprevisibilidade, irreversibilidade e incontrolabilidade dos fenômenos. Ter uma cultura de risco implica possuir conhecimentos que permitem a prevenção de situações de risco e a autoproteção em caso de perigo. Nesse sentido, algumas habilidades são importantes para os educandos do século XXI, que precisam ter a capacidade de aplicar o que se aprendeu em situações novas, o que chamamos de transferência de conhecimento. Como exemplos dessas habilidades, podemos citar algumas, como as habilidades cognitivas de pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, alfabetização em tecnologias de informação e comunicação, criatividade, entre outros. Nas habilidades interpessoais, podemos citar a cooperação, confiança, trabalho em equipe, valorização para a diversidade, resolução de conflitos, adaptação, entre outras. E nas habilidades intrapessoais, podemos citar, por exemplo, a integridade, consciência, perseverança, aprendizado contínuo, flexibilidade, determinação, entre outras. Dentro deste contexto, as metodologias ativas de aprendizagem são estratégicas para o desenvolvimento destas habilidades que pretendemos nos nossos educandos. O estudante fica no centro do processo de aprendizagem e o professor é um mediador. Metodologias como a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, ensino por investigação, instrução por pares, gamificação, aprendizagem experiencial ou chamado do it yourself ou mão na massa, são exemplos de metodologias ativas. A minha argumentação aqui vai no sentido de que o processo de ciência cidadã pode incorporar essas metodologias ativas para trabalharmos a educação científica no século XXI. A ciência cidadã, como um processo de participação pública na geração de conhecimento científico, apresenta basicamente duas dimensões fundamentais, a dimensão científica e a educacional. No caso da dimensão científica da ciência cidadã, nós temos princípios norteadores. Por exemplo, as atividades de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas. Os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos, ou seja, eles não são simulações de ciência. A ciência cidadã é considerada como uma abordagem de investigação como outra qualquer, com limitações e vieses que devem ser considerados e controlados. Já quando pensamos na dimensão educacional da ciência cidadã, temos que oportunidades de aprendizagem de conceitos, atitudes e procedimentos da ciência, bem como de natureza da ciência, uso de tecnologia, são proporcionadas pela ciência cidadã dentro de um contexto real, e isso pode motivar os estudantes a seguirem no futuro uma carreira científica. O prazer pessoal, a autoconfiança, o bem-estar físico e emocional ao contribuir com a ciência e fazer parte de um grupo pode ser um benefício que é reconhecido por muitos projetos de ciência cidadã para quem participa desses projetos.
Ainda, um benefício reconhecido é a sensação de corresponsabilidade pelos problemas científicos sob investigação, como meio ambiente e saúde, por exemplo. E aí nós temos um processo de aprendizagem com base na relevância, o que pode gerar uma motivação para a ação ou o ativismo, o engajamento em ações sociais. É importante mencionarmos que um projeto que apresenta apenas a dimensão educacional não pode ser considerado como sendo ciência cidadã, ou seja, esta dimensão é complementar à dimensão científica. Essa sim é central para definirmos um processo como sendo de ciência cidadã. Existem diferentes tipos de ciência cidadã que estão relacionados ao grau de envolvimento dos cientistas cidadãos nas diferentes etapas do processo científico. Então, nos processos de ciência cidadã contributivos, os cientistas cidadãos participam principalmente da coleta de dados. Nos processos de ciência cidadã colaborativos, os cientistas cidadãos podem participar tanto na coleta de dados quanto com a análise de amostras, análise de dados e interpretação de dados. Já nos processos de ciência cidadã co-criados, o cientista cidadão participa de todas as etapas do processo científico, desde a definição da pergunta científica até a obtenção de informação, desenvolvimento das hipóteses, planejamento do estudo, coleta de dados, análise de amostras e de dados, interpretação desses dados, elaboração de conclusões, disseminação de resultados e discussão desses resultados e proposição de novos questionamentos. Todos esses tipos de ciência cidadã são possíveis nos espaços escolares, ou seja, não há uma ciência cidadã certa ou errada de ser trabalhada dentro da escola. Você pode trabalhar com qualquer uma delas. Independentemente do tipo de ciência cidadã escolhido pelo educador, dois aspectos são importantes ao se planejar uma proposta de ciência cidadã em espaços educacionais. O primeiro aspecto tem a ver com as questões de pesquisa. Essas questões devem ser relevantes. É importante que o processo de participação em uma investigação científica genuína faça sentido para os educandos e seja contextualizado, tanto local quanto regional, nacionalmente ou globalmente. Um outro aspecto tem a ver com a qualidade dos dados que serão gerados. Os procedimentos de coleta de dados em projetos de ciência cidadã escolares devem ser adequados às habilidades daquela faixa etária com a qual se está trabalhando, adequados aos objetivos curriculares e adequadamente treinados pelos educandos e supervisionados pelos educadores para a garantia do rigor científico. Mas o que, então, é possível de ser investigado em projetos de ciência cidadã escolar? Na escola, então, desde questões locais podem ser investigadas, como, por exemplo, o levantamento e monitoramento do descarte de resíduos sólidos, o monitoramento do desperdício de alimentos, o monitoramento e levantamento da biodiversidade de jardins, praças, o monitoramento da qualidade do ar, do uso da energia, da produção agrícola, caso a escola esteja situada em uma área rural, o monitoramento da presença de polinizadores, entre outras questões. Questões de outros locais também podem ser estudadas como forma de ampliação da visão de mundo. Por exemplo, o monitoramento das espécies de pinguins, algumas que vivem na Antártica, por exemplo, os animais africanos, entre outros. Além das questões locais, também é possível aos estudantes analisarem, estudarem e investigarem questões globais, como as mudanças climáticas, o desmatamento, mudanças no uso do solo, ameaças à biodiversidade de diferentes países, entre outras. Finalmente, os cientistas cidadãos mirins também podem investigar questões extraplanetárias, como a forma das galáxias, a existência de buracos negros, entre outras questões. Independentemente da questão, nós já mencionamos que é muito importante que os estudantes investiguem questões que sejam do interesse deles. Para o professor, a questão pode ser utilizada como um ponto de partida para a promoção de diferentes aprendizagens. Uma maneira de se trabalhar a investigação científica escolar com a abordagem da ciência cidadã é a partir da proposição de sequências de ensino por investigação.
Em geral, essas sequências de ensino são iniciadas com uma questão problematizadora, a partir da qual os estudantes poderão elaborar hipóteses, planejar métodos para investigação, teste dessas hipóteses, e depois eles podem executar essa investigação, obter dados e chegar a conclusões a partir da análise destes dados e síntese destes dados em tabelas, gráficos e textos. Bom, então já é possível percebermos aqui que sem uma pergunta científica, sem uma questão de interesse, não há ciência cidadã nem dentro e nem fora da escola. Então é importante que a pergunta de pesquisa a ser trabalhada pelos educandos seja exposta de maneira clara e bem objetiva pelo educador. Ainda é possível que os próprios educandos elaborem as suas perguntas de pesquisa, quando pensamos naquele tipo de ciência cidadã co-criada. Eu vou mostrar agora alguns exemplos de projetos de ciência cidadã realizados em ambiente escolar. O projeto Científicos de la Basura tinha como objetivo monitorar o lixo nas praias do litoral chileno. Neste projeto, os estudantes eram apresentados à questão do lixo nos ambientes marinhos e costeiros e eram treinados em um método para análise e avaliação desses tipos de lixo nas praias do litoral chileno. As perguntas de pesquisa desse projeto eram: qual a quantidade de lixo por metro quadrado em diferentes praias do litoral do Chile? Qual a porcentagem de amostras obtidas nessas praias que continham microplásticos? E qual a origem do lixo coletado em diferentes praias? Para responder a essas perguntas, o litoral do Chile foi dividido em algumas zonas. Em cada uma dessas zonas havia uma universidade em parceria com uma escola da educação básica, e os estudantes dessas escolas, supervisionados pelos cientistas dessas universidades, aplicavam o protocolo de coleta e análise de resíduos sólidos na areia da praia. Com isso, foi possível realizar um diagnóstico da distribuição dos tipos de lixo nas diferentes zonas do litoral chileno, sendo que a zona mais ao norte era a que continha a maior quantidade de lixo. Também foi possível analisar a quantidade de microplástico presente nas amostras, como é possível observar no segundo gráfico, e, finalmente, as origens percebidas daquele lixo que estava sendo coletado pelos estudantes, sendo que, na maior parte, os estudantes indicaram que o lixo era deixado por visitantes dessas praias. Neste outro exemplo de estudo envolvendo a ciência cidadã em ambiente escolar, os estudantes de uma escola de Londres fizeram uma parceria com cientistas para verificar em qual período da manhã os estudantes estavam mais expostos à poluição do ar. Então essa era a pergunta de pesquisa: em qual momento da manhã as crianças estão mais expostas à poluição do ar? Neste estudo, então, as crianças colocavam um sensor de qualidade do ar nas mochilas e os estudantes caminhavam até a escola. Então, partiam das suas casas no período da manhã, por volta das 7, 8 horas da manhã, iam até a escola, permaneciam a manhã inteira com sensores na mochila e, por volta da hora do almoço, voltavam para suas casas ainda com sensor. Os dados desses sensores foram enviados para os cientistas, os quais analisaram esses dados e retornaram gráficos contendo a informação de qualidade do ar, no caso a concentração de material particulado no ar, para os estudantes poderem analisar. Então, no caso, eram 5 escolas e foi possível observar a partir dos gráficos que no momento da ida até a escola, os estudantes estavam mais sujeitos à poluição, indicada aqui no gráfico pelas barras em laranja, e no momento que os estudantes estavam dentro da escola ou voltando para casa, eles eram menos expostos à poluição, né? Aqui possível de ver no gráfico a partir das barras verdes e azuis. Então, nesse caso, a ciência cidadã realizada pelos estudantes foi do tipo colaborativo. Eles coletaram dados e depois eles analisaram esses dados junto com os cientistas. Este outro projeto, chamado eMammal, tinha como pergunta de pesquisa: quais as espécies de mamíferos de cada categoria existe em minha localidade? As categorias, no caso, eram animais carnívoros, animais onívoros e animais herbívoros.
Foram planejados alguns planos de aula para os professores, para serem aplicados, né, junto aos estudantes. Os professores foram capacitados em protocolos para a instalação de armadilhas fotográficas, e esse treinamento ocorreu por meio de workshops presenciais ou de vídeos instrucionais online. E os professores foram incentivados, então, nesses workshops a envolver os seus alunos em todos os aspectos da pesquisa. Então, os alunos e os professores implantaram câmeras. Essas câmeras detectam o movimento de animais, foram instaladas em árvores e eles foram instruídos a selecionar alguns locais aleatoriamente, independentemente de movimentos de animais, e também foram instruídos a não colocar nenhuma isca, tornando então a taxa de detecção da atividade animal comparável entre os diferentes locais em que as câmeras eram instaladas. Quando os animais passavam então em frente às câmeras, elas gravavam de 3 a 10 fotografias e reativavam, né, imediatamente se o animal ainda estivesse à vista. Então elas ficavam fotografando enquanto o animal estivesse ali presente em frente à câmera. Então essas imagens foram enviadas para os cientistas, os estudantes e os professores realizavam a identificação das espécies nas imagens e essas identificações eram confirmadas pelos cientistas. Os estudantes identificaram as espécies formando pequenos grupos e analisando as imagens nos computadores, ou então os professores projetavam as imagens para os estudantes. E aí, então, os grupos chegavam a um consenso sobre a identificação das espécies. Os especialistas, depois de revisarem a identificação feita pelos estudantes, subiam, né, os dados para um repositório de dados abertos. As fotos que não atendiam ao protocolo foram rejeitadas e descartadas. Depois da classificação em carnívoros, herbívoros e onívoros, os estudantes confeccionaram gráficos com a abundância de espécies em cada um desses grupos. Também foi possível aos estudantes visualizarem os dados que eles coletaram em mapas, depois da inclusão desses dados em bancos de dados abertos pelos especialistas. Então, qualquer um tinha a possibilidade de visualizar esses dados na internet, seguindo então o princípio da ciência aberta. Nesse caso do eMammal, os cientistas cidadãos mirins atuaram de forma colaborativa, tanto coletando dados quanto analisando esses dados. Esse é um projeto que foi realizado aqui no Brasil de avaliação das características de rios. Foram envolvidos 1.810 estudantes entre 9 e 18 anos de idade e 155 professores da rede pública e privada de 12 municípios. Nesse projeto de ciência cidadã, chamado A Água desse Rio é Boa, quem vive nele te conta, os estudantes coletaram amostras de água, fizeram análise de parâmetros físicos e químicos na água e também analisaram os organismos presentes na água, os invertebrados, indicadores de qualidade da água. Então, nesse projeto, também os cientistas cidadãos participaram tanto da coleta quanto da análise de dados e, portanto, o projeto é do tipo colaborativo. Bom, a ciência cidadã não necessariamente precisa ser realizada no campo. Também é possível, por exemplo, participar de projetos de ciência cidadã online, como este, o Penguin Watch, em que os cientistas cidadãos contribuem para o monitoramento de pinguins na Antártica. Esse projeto está hospedado na plataforma Zooniverse. As pessoas podem acessar as fotos desse projeto e elas são capacitadas em um protocolo em que elas devem identificar a presença de indivíduos adultos de pinguins nas fotos, indivíduos juvenis ou ovos de pinguins. Um outro projeto de ciência cidadã online é este, o Radio Galaxy Zoo LOFAR. Esse projeto de ciência cidadã tem como intenção a busca por núcleos galácticos ativos. Os núcleos galácticos ativos são alimentados por buracos negros supermassivos no centro das galáxias. O material próximo passa muito perto desses buracos negros supermassivos e é lançado na forma de 2 imensos jatos, os quais são visíveis em comprimentos de onda de rádio. Então, observar essa emissão
de rádio pode dizer muito aos astrônomos sobre a formação e evolução desses buracos negros supermassivos. Então, a pesquisa LOFAR faz imagens de centenas de milhares desses jatos e galáxias que foram identificados por um programa de computador localizador de fonte automático. Infelizmente, esse programa não é perfeito e às vezes divide uma única fonte de rádio em vários componentes separados. Então, os radioastrônomos precisam da ajuda de cientistas cidadãos para associar os componentes que o programa localizador de fonte separou por engano, e isso permitirá aos astrônomos reconstruir todas as fontes de rádio de seus componentes separados. Muitos outros exemplos de pesquisas espaciais estão disponíveis na plataforma Zooniverse, e você, que é professor ou professora, pode escolher qualquer um desses projetos, treinar os protocolos desses projetos e utilizar esses protocolos junto aos seus estudantes para trabalhar alguns conceitos científicos e habilidades de investigação científica. Se você é um professor criativo e quiser criar o seu próprio projeto de ciência cidadã, existem algumas plataformas que você pode utilizar, como, por exemplo, o iNaturalist, que é uma plataforma de ciência cidadã voltada para projetos de levantamento de biodiversidade, a Zooniverse, que eu já mencionei aqui na aula, que é uma plataforma em que você pode criar qualquer tipo de projeto, indiferente em qualquer área de conhecimento, e o Anecdata, que também é uma plataforma que permite a criação de projetos em qualquer área de conhecimento. Se você quiser buscar projetos já existentes, você pode utilizar a plataforma SciStarter, que apresenta um repositório de vários projetos de ciência cidadã e você pode realizar uma busca por projetos utilizando palavras-chave. Também o portal do CIB-BR, que é o Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira, que contém um hub de ciência cidadã no qual são listados vários projetos de ciência cidadã e ali há o contato dos coordenadores desses projetos e os sites que indicam a forma como você pode participar deles. Bom, independentemente do tipo de ciência cidadã e do projeto que você for adotar na sua escola, é importante que os diferentes perfis dos seus estudantes sejam valorizados. Então, sempre vai haver aquele estudante que quer liderar o grupo, aquele que vai gostar de fazer pesquisa, aquele que vai coletar dados, que vai gostar de fazer a pesquisa de campo, né, e juntar esses dados. E vai ter aquele estudante que prefere analisar os dados, então não vai estar muito interessado em coletar, mas na hora de analisar ele vai se empolgar. Então a formação de grupos de estudantes com esses diferentes perfis é bem interessante para que os projetos de ciência cidadã saiam de uma maneira bem interessante na escola, né? Valorizando então esses perfis. Bom, e se o objetivo proposto por uma iniciativa de ciência cidadã é educacional, como provavelmente será o seu caso, a avaliação das aprendizagens torna-se crucial. Para isso, normalmente são usados instrumentos de coleta de dados pelos professores para a mensuração dessas aprendizagens. Então, você pode usar um questionário, você pode se utilizar da técnica de observação participante, então, olhar os seus estudantes e as interações entre eles e verificar o que eles estão aprendendo nesse processo. Diários de campo, você pode realizar entrevistas, filmagens com seus estudantes. Enfim, você pode se utilizar de vários instrumentos. Em um artigo publicado em 2018 por Phillips e colaboradores, são propostos alguns resultados individuais de aprendizagem que podem ser mensurados em projetos de ciência cidadã. Por exemplo, o interesse, que seria o grau em que o indivíduo atribui relevância pessoal a uma ciência, ou tópico ou empreendimento ambiental. Se o educando, por exemplo, lê sobre o assunto, assiste a filmes e documentários sobre o assunto, sobre investigação, entre outros. Outro elemento individual de aprendizagem que você pode avaliar é a autoeficácia ou a autoconfiança. Seriam as crenças de uma pessoa sobre as suas capacidades de aprender um conteúdo específico e de realizar determinados comportamentos ou tarefas. Na ciência cidadã, a confiança na capacidade de participar de uma atividade científica ou ambiental. Você também pode querer avaliar a motivação. Motivação é um conceito atitudinal multifacetado e bem complexo que descreve alguma forma de definição de metas para atingir um comportamento ou um resultado final. Por exemplo, a motivação pode ter a ver com os valores daquela pessoa, a importância de ajudar outras pessoas ou ajudar uma causa. Ou então, a motivação pode estar relacionada à compreensão, aprender algo novo, algum assunto. A motivação pode ser o social, por exemplo, a influência de alguma pessoa que seja importante para aquele estudante, então ele vai participar porque algum professor pediu para ele ou ela.
Motivação relacionada à carreira. Então, os estudantes participando em um projeto de ciência cidadã podem vislumbrar seguir uma carreira científica ou realizar um estágio em alguma universidade. Motivações relacionadas à estima, então melhorar a autoestima, ou motivações protetoras, fugir de algum sentimento negativo, por exemplo. As motivações podem ser intrínsecas, ou seja, relacionadas a motivos internos, ao estudante, ou então motivações extrínsecas, quando, por exemplo, a motivação vem de um pedido do professor ou da atribuição de uma nota ou de um certificado pela participação daquele estudante. Também é possível avaliar e desejável se avaliar o conhecimento nas atividades de ciência cidadã escolar. E aí você pode avaliar o conhecimento de conteúdos científicos, por exemplo, a compreensão de fatos ou conceitos científicos relacionados ao assunto do projeto, conhecimento de processo da ciência, que refere-se à compreensão das metodologias que os cientistas usam para conduzir pesquisas, conhecimento de natureza da ciência, que refere-se à compreensão dos fundamentos epistemológicos do conhecimento científico e como ele é gerado, abordando princípios científicos como a provisoriedade, empirismo, subjetividade, criatividade, influência social e cultural, observações e inferências, a questão das teorias e leis, entre outros. Nesse sentido, quando o objetivo proposto por uma iniciativa de ciência cidadã educacional, nós podemos integrar a avaliação aos objetivos dos eixos estruturantes da alfabetização científica. Então, a ciência cidadã e os processos de alfabetização científica conversam bastante nesse sentido, porque a alfabetização científica justamente prevê a compreensão básica de termos, conhecimentos, conceitos científicos fundamentais, a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, isso tem bastante a ver com o que foi proposto por Phillips de avaliação de conhecimento científico, E aqui, no trabalho da Saceron e Carvalho, de 2008, são propostos esses eixos de alfabetização científica. O professor também pode estar interessado em avaliar habilidades, por exemplo, habilidades de fazer e responder perguntas. Isso é bem interessante nos projetos de ciência cidadã do tipo co-criados na escola. Habilidade de coleta de dados, habilidade de desenvolver e usar modelos, habilidade de planejar e realizar investigações, de raciocinar sobre, analisar e interpretar dados, de construir explicações, de comunicar informações, de usar evidências na argumentação. Finalmente, o professor pode querer avaliar comportamentos e atitudes, que são ações mensuráveis resultantes do engajamento na ciência cidadã, mas externas às atividades do protocolo e as habilidades específicas baseadas naquele projeto. Por exemplo, então, o ativismo global, quando um estudante quer minimizar sua pegada ecológica individual para auxiliar em questões de interesse global. O ativismo local, quando o estudante participa de ações para manter, restaurar, melhorar ou educar alguém sobre saúde de um ecossistema. A participação, o envolvimento dos estudantes em atividades científicas ou ambientais, a organização de projetos que foram estimuladas pela participação em um projeto de ciência cidadã na escola. A ação cívica, então a participação de alunos em assuntos cívicos, governamentais ou culturais para resolver problemas em nível local, regional ou nacional. E as mudanças transformadoras de estilo de vida, quando os estudantes realizam esforços que exigem um forte custo inicial ou um compromisso de longo prazo para ser mantido, como, por exemplo, economizar energia, economizar água, mudar a forma de se alimentar, virar vegetariano, por exemplo. Bom, foram muitas as possibilidades de se trabalhar a ciência cidadã sob um ponto de vista educacional. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e caso você tenha dúvidas, entre em contato comigo. Aproveite também para acessar a página da Rede Brasileira de Ciência Cidadã e as redes sociais da RBCC. Até a próxima! Essas foram algumas referências utilizadas nesta aula.